Olá, amante do terror. Depois de tantos pedidos, finalmente eis-me aqui para lhes apresentar esta obra ficcional de terror envolvendo um dos desenhos animados mais assistidos de todos os tempos ao redor do mundo, Carnitrix, de Ben 10. Antes que você me pergunte o que é Carnitrix, primeiramente deixe-me fazer um pequeno resumo sobre o que é a história de Ben Tennyson e o Omnitrix. Ben Tennyson é um garoto na faixa de 10 anos de idade que vivia uma vida normal, mas um evento faria toda a sua vida mudar. No início das suas férias de verão com seu avô Max e a sua prima Gwen, eles viajaram até uma floresta para acampar. Depois de uma discussão corriqueira, Ben foi dar uma volta floresta dentro. Enquanto andava e reclamava da sua prima, ele viu uma estrela cadente caindo do céu, e não demorou muito para tal estrela se mostrar um objeto maciço caindo na sua direção. Por sorte, quando o objeto caiu em terra, Ben não se feriu gravemente. Olhando melhor para o detrito que abriu uma cratera no chão, ele viu que não era um simples meteorito ou algo assim. Era como uma cápsula gigante de metal. O garoto, curioso e inconsequente, se aproximou do objeto estranho. A cápsula se abriu e algo brilhou verde lá dentro. Esse algo pareceu criar vida própria e pulou no braço de Ben, se grudando de maneira tão forte que ficou simplesmente impossível retirar. O objeto estranho se mostrou um relógio chamado Omnitrix, que, se ativado da maneira correta, pode transformar o seu portador em algum membro das 10 raças alienígenas que tiveram seu DNA copiado para a rede do Omnitrix. O criador do Omnitrix foi um galvaniano chamado Asimov. O relógio foi feito para que outras raças soubessem literalmente como era estar na pele umas das outras, mas no fim das contas, a ganância acabou transformando ele em uma arma. Mas imagine um universo alternativo onde Asimov, em vez de ser o mais inteligente do universo que prezava pela paz universal, na verdade ser o mais inteligente, mas que prezava pela destruição, tanto de si mesmo quanto de todo o resto do universo. Um cientista louco que anseia pelo caos. Pois é, lhes apresento o universo de Carnitrix. Esqueça toda a história de heroísmo, toda a bondade e toda a ética, porque vamos entrar em uma versão sombria desse desenho que fez parte da infância de muitos, e acredito que muitas infâncias serão arruinadas por aqui. Mas pense o seguinte, isso é apenas uma versão alternativa. O Ben original é aquele que você viu na TV quando criança. Só peço encarecidamente que abandone a inocência por enquanto. Bom, vamos começar com Asimov. Ele conseguiu finalmente criar o dispositivo que traria o caos universal, chamado de Carnitrix. Porém, antes de concluir o seu objetivo, ele foi impedido por dois indivíduos. Um Petrosapien e outro que parece um Caemirande sui generis, que pode ou não ser o Vilgax. Asimov foi morto, mas lançou Carnitrix ao espaço, esperando que outro cumprisse seu papel. E adivinha quem foi esse outro? Exatamente, Ben Tennyson. Todos os eventos aconteceram exatamente igual. A briga, o passeio e o detrito. Porém, a história muda quando o Omnitrix, ou melhor, Carnitrix, gruda no pulso de Ben. O processo dessa vez foi bem mais doloroso, porque ao invés de simplesmente grudar, o relógio se enfincou no braço do garoto, perfurando a sua carne e se instalando em seu organismo, num processo extremamente agoniante. Mas não só isso. O primeiro alien que Tennyson se transformou foi em um pironita nomeado Chama. Quando ele se transforma em um alien, ele continua com a sua consciência, tendo apenas o seu corpo mudado, mas não a mente. Tanto que ele começa a brincar por aí e acaba incendiando a floresta sem querer. Peraí, não! O processo de transformação também não envolve nenhuma forma de dor. O máximo que acontece é só uma sensação estranha de ter seu DNA modificado para se transformar em alguma outra raça alienígena. Porém, com o Carnitrix foi diferente. O corpo dele foi incendiado e até se transformar completamente no pironita foi um processo extremamente doloroso de ser literalmente queimado vivo. Só que não acaba por aí. Ao contrário do Omnitrix,
Carnitrix modifica tanto o corpo quanto a mente do usuário, corrompendo a sua consciência, o forçando a querer completar o desejo do seu criador, que é espalhar o caos, destruição e morte por onde passar. E mesmo que ele não esteja mais na forma de um alien, sua mente ainda continua corrompida, tornando-o portador um completo sádico com sede de sangue. Quando ele se transformou em chama, sua prima Gwen chegou para ver o que estava acontecendo, só que em uma péssima hora, pois a primeira coisa que Ben fez quando se transformou foi assassinar Gwen Tennyson, a levantando pela cabeça, queimando ela viva e depois a esmagando. O que se sucedeu depois disso foi um completo massacre. O garoto se transformou em diversos aliens e foi matando tudo e todos que estavam em seu caminho, sendo capaz de trazer um caos sem precedentes. Mas o seu estopim foi quando se transformou no alien mais poderoso do Omnitrix, Alien X. Para aqueles que não sabem, Alien X é um Sapien celestial. Sapiens celestiais são a raça alienígena mais poderosa de todos os universos. Eles vivem no centro da criação, se abstendo de todas as questões mesquinhas do resto do universo, sendo seres capazes de controlar a realidade, distorcer o espaço e controlar o tempo. Um simples pensamento pode destruir tudo. Por isso, eles possuem 3 personalidades: a raiva, a compaixão e a razão. Para cada ação que um Sapien celestial vai fazer, as 3 precisam concordar. E há Sapiens que passam literalmente uma eternidade debatendo entre as personalidades para fazê-las concordar. Mas assim que acontece, são capazes de fazer qualquer coisa. Mas aparentemente, o Alien X do Carnitrix não possui essa limitação. A diferença está além da aparência. Ele não possui as 3 personalidades. A única que existe é a que quer o caos e a destruição. E é justamente isso que acontece quando Tennyson se transforma no Alien X. O Sapien celestial corrompido, com esforço mínimo, quase nulo e sem restrição alguma, simplesmente devastou todo o universo. Toda a criação, varrendo tudo o que existia, restando apenas ele cumprindo o desejo de Azimuth. Toda essa confusão chamou a atenção de um dos melhores personagens de toda a franquia, Professor Paradoxo. Para contextualizar, Professor Paradoxo foi um ser humano normal que acabou se envolvendo em um acidente com uma máquina do tempo, e com isso acabou se tornando um viajante temporal que vaga através do tempo e do espaço, se tornando um ser superior a um humano. E quando isso aconteceu com o universo de Carnitrix, ele convocou vários Bens Tennysons do Omniverso para tentar deter o Carnitrix. Foi uma batalha intensa, mas no fim todos foram derrotados, até que chegou aquele que iria acabar com tudo. Ben 10.000, a versão mais velha de Tennyson, que possuía em seu arsenal o Atômico X, uma fusão do Alien X com o Atômico, e utilizou esse alien para destruir o Carnitrix, junto do braço de Ben. A versão do futuro e Azimuth foram até os Sapiens celestiais, que recriaram todo o universo de Carnitrix do mesmo jeito que era antes, assim tudo acabando bem para o mundo, mas não para Ben Tennyson. Anos depois, ele já estava acabado, sem esperança e, claro, traumatizado, porque depois que a corrupção do Carnitrix deixou a sua mente, ele se deu conta do que tinha feito, e agora se via um homem solitário, triste e deprimido. Foi quando o Paradoxo chegou ao seu encontro e lhe deu uma oportunidade de reverter a sua vida, de ter o seu avô e a sua prima de volta. Porque, por mais que os Sapiens celestiais tivessem recriado o universo, eles não trouxeram de volta a vida daqueles que ele tinha matado antes de usar o Alien X corrompido. Paradoxo o levou de volta ao passado, no exato momento em que ele iria alcançar o Carnitrix.
Quando o Ben do passado ia colocar as mãos no relógio, sua versão do futuro o impede de fazer isso. Tennyson do passado não entende o que está acontecendo, quem era aquele homem na sua frente, e então foge assustado. Com isso, Ben nunca iria conhecer o Carnitrix, o que significa que aquela versão futura e traumatizada nunca existiu. Portanto, ele pôde descansar em paz, sabendo que aquele futuro nunca virou realidade.